Fala pessoal, hoje estou aqui para discutir o seguinte: a aproximação entre Lula e Bolsonaro nas pesquisas, né? Lula tem estagnado, né? Está estagnado ali na casa dos 40, 42%, enquanto que Bolsonaro tem crescido um pouquinho nas últimas pesquisas. O que explica esse fenômeno? O que está acontecendo? Mas antes disso, a gente tem que olhar aqui para as próprias pesquisas para ter uma noção mais clara desse cenário aqui. Na última pesquisa agora que saiu, dia 11 de março, do IPESP, Lula tem 43% da intenção de voto, Bolsonaro com 28%, Ciro Gomes com 8% e Sérgio Moro com 8%. Né? A diferença entre Lula e Bolsonaro aqui é de 15%. E você ainda tem os outros candidatos com 3%, 2% e 1% de voto, além disso aqui. Vamos lá, segundo turno. Você tem Lula com 53% das intenções de voto e o Bolsonaro com 33% das intenções. Essa diferença já foi maior do que isso também. Vamos lembrar, observando aqui os dados, o Lula ganha mais de 10% no segundo turno e o Bolsonaro avança mais 5% só, né? Mostra que ele tem uma capacidade de expansão pequena do núcleo que ele já tem, né? Agora, vamos observar outra pesquisa aqui. A outra é da Paraná Pesquisa, embora a Paraná Pesquisa seja menos confiável, ela tem um histórico aí de sempre puxar um pouco a sardinha para o Bolsonaro, usar uma metodologia que sempre vem a favorecer ele. Na Paraná Pesquisa mostra o seguinte: Bolsonaro teria 31% das intenções de voto e Lula 39%, o que daria uma diferença aí de 8% só entre os dois candidatos, né, que difere um pouco de outras pesquisas, mas mostra também essa aproximação que outras pesquisas também estão indicando. No Poder Data, né, de março, no segundo turno, a gente tem uma diferença que agora é de 54 contra 37% de Lula para Bolsonaro. Né? Lula com 54% das intenções de voto no segundo turno e Bolsonaro com 37%. Lembrando que na pesquisa anterior da Poder Data, Lula tinha os mesmos 54% e o Bolsonaro tinha 32%, ou seja, o Bolsonaro ganhou 5% de intenção de voto aí no segundo turno. Então, a gente observa, né, independente dos institutos de pesquisa, se é maior ou menor, há não tanto uma alteração nos votos do Lula. O Lula está mais ou menos estável ali na faixa entre os 40% e 43%, ao passo que o Bolsonaro teve uma leve subida. Né? O que explica isso? Tem alguns fatores para a gente entender essa subida de Bolsonaro. E a gente também não pode dizer por isso, é mentira dos institutos de pesquisa. Não. Se é verdade quando o Lula cresce, então vamos dizer que é verdade também quando o Bolsonaro cresceu. Né? Não é o instituto de pesquisa que está mentindo, a não ser, por exemplo, Paraná Pesquisa é um que eu tenho um certo pé atrás aí de ler as pesquisas dele. Mas, de modo geral, elas mostram uma tendência parecida, né? Que é a estagnação do Lula, leve crescimento de Bolsonaro, enfraquecimento da terceira via. Esse é o quadro geral. Vamos lá, o que explica isso? Alguns fatores. Primeiro, utilização da máquina pública por Bolsonaro. Bolsonaro está usando a máquina pública que tem ao seu dispor para ganhar voto, ganhar simpatia da população, como vários governos fizeram também, mas Bolsonaro está fazendo isso de uma forma muito escancarada. Ele mudou o nome do Bolsa Família, na verdade ele acabou com o Bolsa Família e criou outro nome para ser dele, né? Que é o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, que é um benefício dado a milhões, dezenas de milhões de pessoas, né? É um valor que vai até o final do ano, é um valor maior do que era o Bolsa Família. Isso alavancou, obviamente, é um fator que contou para aumentar a popularidade do Bolsonaro, particularmente, né, entre os mais pobres. Além disso, Bolsonaro tem usado a máquina pública também para liberar verbas, né, liberar emendas parlamentares para parlamentares populares, parlamentares puxadores de voto, que os parlamentares têm muita interlocução com as suas bases locais ali. Esses parlamentares puxam voto para Bolsonaro também. Quando esse cara vai numa televisão, ele está ali nas bases dele, nas redes sociais dele, falando bem do Bolsonaro, ele está puxando mais voto para o Bolsonaro também. O Bolsonaro tem liberado grana a rodo para poder comprar deputado, que é algo que é feito na política liberal brasileira, normal, comum que se faça isso, né? Estou dizendo normal de não... Isso está dentro da lei. Pode ser imoral, mas não é crime fazer isso. Outro fator é o seguinte: existe uma reabertura da pandemia, né? A economia volta a andar, a circular um pouco melhor. Você tem uma reabertura das coisas. Aqui no Rio de Janeiro foi liberada as máscaras, tudo bem que foi antecipado isso, né? Até em locais fechados nem mais obrigatório usar. A vida das pessoas está praticamente normal, né? A gente está vivendo, parece que um clima pós-pandêmico, embora a pandemia não tenha acabado. E é fato que essa sensação de a gente estar vivendo mais cria também uma satisfação com a vida, inclusive com o governo, né? A gente está vivendo, mas a gente está mais feliz nesse momento agora, pós-pandêmico, do que estávamos, sei lá, um ano atrás. Né? Isso influencia também na opinião das pessoas. Né? Até a seleção brasileira ganhar ou não, o Brasil ganhar a Copa do Mundo ou não, influencia na eleição. Imagine um fator como esse, né? Da pandemia estar se abrindo, embora o Bolsonaro tenha feito de tudo para que a gente não se vacinasse.
Bolsonaro tem atrasado quanto pudesse na nossa vacinação, feito campanha para que não tomássemos a vacina. Agora que a gente tem um grande percentual da população vacinada, embora ainda falte um bocado, né, já tem um percentual bom, superior a boa parte dos países europeus, a gente já está acima deles. Isso já fez a pandemia dar uma controlada, né? E Bolsonaro colhe os frutos disso, ironicamente, né? Embora tenha feito jogado contra o tempo inteiro. Outro fator extremamente importante é o seguinte: a terceira via não decola. O Moro não decola, ele não sai daquele 7% ali, 8%. Tem pesquisa que já deu 5,5% para ele. Então, o Moro não decola. O Ciro também não decola, ele está ali naquela faixa dos 6, 7, 8%, não consegue passar disso aí, ninguém. E os outros candidatos então morreram, não tem força eleitoral para fazer frente a isso aí. E esse eleitorado de direita conservador, que olha para o Moro, vê que o Moro não tem condições, vê que o Moro é fraco, vê que o Moro não vai chegar lá, ele sai do Moro e vai pro Bolsonaro. E ele vai votar no Bolsonaro, obviamente. Esse cara nunca vai votar no Lula. Pode ser que o eleitor do Ciro vote no Lula, mas o eleitor do Moro, dos outros candidatos, não vai votar no Lula de jeito nenhum. Então, esses candidatos que não conseguem decolar, sem contar os outros menores ainda, né? Ainda tem esse fator pra gente pensar. Tem o Dória com 3%, tem outros candidatos com 1%, com 2% e tal. Para quem vai migrar esses votos aí? A maioria não vai ser pro Lula, garanto a vocês. Então, é um fator que tende a favorecer Bolsonaro também. Outro fator é o seguinte: a mídia já está recriando o perigo do Lula. Alguns meses atrás, todo mundo falava do perigo do Bolsonaro. Temos que tirar Bolsonaro, temos que escolher um nome para tirar Bolsonaro. Só que agora Lula está disparado nas pesquisas. Então o discurso da grande mídia, que odeia a esquerda, odeia o Lula, odeia o PT, é o seguinte: quem vai vencer o Lula? Você entende a mudança de discurso como isso é fundamental? O perigo não é mais Bolsonaro. O perigo é o Lula voltar. Então volta-se a criar o ambiente do antipetismo. Quem é capaz de tirar o Lula? E quem é que encarna melhor o antipetismo, que foi o motivo pelo qual foi eleito em 2018? É o Bolsonaro. Esse ambiente anti-Lula, anti-PT, só vai favorecer o Bolsonaro. O Moro não vai conseguir colher isso, o Dória, outros não vão colher esses frutos aí. Então, a mídia já está criando um discurso antipetista de novo, que isso tende a favorecer mais o Bolsonaro. Outro fator é o seguinte, que não interfere tanto assim nesse cálculo, mas o Dória não trouxe nenhum porcentozinho sequer de voto a mais para o Lula. O eleitor o Alckmin, né, o vice do Lula, que já está aí fechado, falta só formalizar, mas já está decidido aí nos bastidores, né? O Alckmin não trouxe voto nenhum e não vai trazer, né? O eleitor do Alckmin não vota no Lula de jeito nenhum, né? A aliança do Lula com o Alckmin é por motivos de sustentação política perante as elites brasileiras. O Alckmin fazia interlocução com o eleitorado conservador e as elites econômicas brasileiras. É isso, ele não serve para trazer voto, né? E não trouxe nenhum voto e não vai trazer. Então, outro fator para a gente pensar, né, para concluir, além do que já está aí, é que Bolsonaro tende a usar mais ainda a máquina pública, todos os recursos que ele puder, para poder melhorar essa imagem perante a população. A gasolina já bateu R$8. É um fator que vai gerar mais inflação. O diesel subiu, que aumenta o preço do combustível do caminhão, que por tabela vai fazer aumentar o preço do sacolão, o preço dos alimentos como um todo. O frete de qualquer produto que você venha comprar na internet, tudo vai aumentar, né? É uma desgraça que a gente está vivendo com essa explosão dos preços dos combustíveis sem a menor necessidade. O Brasil é o oitavo maior país, maior produtor de petróleo do mundo. Bolsonaro já está discutindo aí uma forma de reduzir o preço da gasolina, o preço do diesel, para que não tenha greve de caminhoneiro, para que você não tenha um aumento enorme, mais ainda, do preço dos alimentos, que já está tendo, porque vai fazer a população ficar contra ele. Bolsonaro não é bobo, né? Quando chega na hora aí não tem liberalismo nenhum, aí usa a máquina pública da forma que for conveniente para ganhar a eleição. Então, só para ficar esse alerta aí, para quem considera que a eleição já está ganha, que o Lula já ganhou, tem nada a ganhar não, gente. Tem muita água para rolar ainda, Bolsonaro tem a máquina pública em mãos, e eu acho que a esquerda perdeu um momento histórico fundamental no ano passado, quando tínhamos protestos que dava para ter derrubado Bolsonaro naquele momento. Eu acho que não foi jogado todas as fichas, né, as fichas suficientes para derrubar o Bolsonaro. Agora ele está no poder, está vivo, está com seus 30% aí de intenção de voto e tem força o suficiente, né, tem gás ainda para ir para o segundo turno e fazer muito barulho ainda. Então, vamos ficar atentos, o jogo não está ganhando não. Pessoal, para quem chegou até aqui no final do vídeo, convidar vocês, né, para curtir o vídeo, comentar aqui no vídeo, ver o que você acha da minha análise aqui, compartilhe esse vídeo com outra pessoa que você acha que vai se interessar. E não se esqueça de inscrever no canal que fica aqui embaixo, né, curtir, inscrever-se, para você sempre... E ativar o sininho das notificações também, que fica sempre aqui no canto do vídeo, para você ser avisado dos vídeos, das lives que a gente faz aqui e tal. Tá ok, pessoal? Então é isso, um abraço, até semana que vem.